Estamos de volta de Cachoeiro para todo o Espírito Santo pela Record News, a líder em notícias. E amanhã aqui em Cachoeiro tem lançamento de mais um livro. Um escritor aqui de Cachoeiro, na verdade, nasceu no Alegre e se mudou para Cachoeiro. Isso. É bancário e divide o tempo dele escrevendo. É o primeiro livro. Sidney Chuan, boa noite. Obrigado por sua presença. Boa Tudo noite. bem? Você é o seu primeiro livro, sua estreia literária. Primeiro livro publicado, estreia literária. E sempre escreveu, sempre foi anotando, juntando ideias. A escrita ela é antiga, né? Desde criança já tenho o hábito de escrever e tentar colocar. E quando criança, normalmente são coisas pessoais que você vai colocando. À medida em que você vê o mundo e começa a construir ideias sobre o mundo, você começa a mudar o que você coloca no papel. É verdade. Até chegar a uma construção A como chegar essa. um livro desse gabarito. É um livro bem intelectual, podemos dizer assim. Ciclo 134, Lua 7, Samuel e o registro da linha das almas. É o quê? Conta pra gente qual é a linha desse livro. Já fizeram algumas perguntas a respeito do título, o que era. Na verdade, Ciclo 134, Lua 7 é um calendário. Nós temos o nosso calendário hoje, a gente está em maio de 2015. O Samuel está no ciclo 134, Lua 7. É o período em que ele escreve esse registro no futuro, olhando para os dias de hoje. O livro começa... O enredo se passa no futuro. O enredo se passa no futuro, olhando o passado, reconstruindo o passado, através dos registros a partir de 2016. É aí que começa a história. E por que duas capas? Explica pra gente aí a Porque diferença. esse livro ele foi feito num processo de autopublicação. É um processo É um novo, processo né? totalmente diferente do que está sendo, do que se habituou a fazer. Antes de você fazer o livro, mandava para a gráfica local, a gráfica fazia uma quantidade Tinha um mínima. número mínimo de tiragem. Hoje não há necessidade disso. Você que é autor pode, através de dois sites, um deles é estrangeiro, que é o livro com a parte toda preta, esse que está aqui, e o outro nacional, que é o da Amazon e o da Alpha Graphics. E você manda o material Então, e você para o constrói. pessoal que está vendo em casa, esse daqui com a capa preta é da Amazon. Esse é feito pelo Create Space, que é da Amazon, e ele está disponível para Kindle. Então, na verdade, ele foi editado nos Estados Unidos, né? Exatamente. Então, nós temos um escritor aí com um livro editado nos Estados Unidos. Ele está disponível para venda lá no mercado americano em meio físico, mas em português. Ok. Com essa capa, essa apresentação. No Brasil, ele está disponível com essa apresentação somente para leitor Kindle. Por quê? Porque o programa de leitura dele é diferente dos outros leitores de livros. Como as outras plataformas, Android, iOS, Exatamente. por aí vai. E esse aqui é feito para o nosso sistema... Os outros sistemas. Então, ele tem em versão digital, através de PDF, e tem em meio físico. Em resumo, você mesmo fez o seu livro. Você carregou o texto, escolheu a capa, editou, enfim... A capa, o site, eles te dão essa experimentação. Você consegue ir produzindo os modelos de capa até chegar à capa que você deseja. Bacana. Mas o conteúdo, ele é todo nosso. Quem tem vontade de lançar um livro, depois pode procurar nas redes sociais, você pode dar umas dicas aí. Sidney Chuan lá no Facebook, é tranquilo, a gente pode pegar, conversar, manda inbox e a gente vai conversando. Tá. Sidney, vamos falar do livro aqui, né? Que viagem é essa? Quem é Samuel? Conta pra gente, desvenda um pouquinho aí do que vai ser lançado amanhã. Samuel é uma pessoa em algum lugar no futuro. Esse futuro não é X anos, não está datado, ele é no ciclo 134, Lua 7. E o trabalho dele é registrar, é tentar buscar a linha das pessoas, a linha da vida das pessoas que viveram neste período, próximo ao nosso agora, com todos os nossos hábitos, os nossos costumes e a nossa mania de consumir até esgotar aquilo que existe. Então o cenário que o Samuel vive é caótico. O cenário que o Samuel vive é diferente do nosso. O cenário que ele consegue resgatar através das pesquisas que ele faz e que ele registra nos volumes, porque ele precisa registrar para que as pessoas da época dele não repitam os erros que nós estamos cometendo. Mas aí, na verdade, a história é o quê? É o Samuel abrindo esse espaço e contando sobre vidas do nosso momento. Pessoas do nosso momento que passam por uma situação de crise, que é ecológica, mas também é social, também é política, porque as regras deixam de existir. E como as pessoas reagem? Mas eu localizei geograficamente entre Vitória e Teresópolis. Porque fica mais fácil da gente se localizar nesse sentido. Mas ele é universal porque ele fala de sentimentos humanos, ele fala de comportamentos humanos, ele fala de necessidades e valores humanos. E da estranheza do Samuel. E nessa época ele está tudo perdido, tudo confuso, tudo... o caos ele não é... É a luta pela sobrevivência? Ele não é um filme... Não é bem assim? Não é um filme catástrofe, não é um filme de apocalipse? Não é um Mad Max, não é um filme catástrofe, não é 2012, nada disso.
ele trata de coisas bem reais e bem cotidianas. Porque na realidade estão assim, próximas, né? Sim, porque é assim que o ser humano é o dia a dia das pessoas. Só que o dia a dia das pessoas depois de uma situação muito grave que Inclusive elas você cita aí a questão do aquecimento global. Sim, no existe, calor. isso. O Samuel está enfrentando um calor danado Não, nesse livro. o Samuel é uma incógnita no processo. Ele é um historiador, ele é um pesquisador, ele é alguém que busca resgatar essa história. Agora, em que tempo ele vive, de que forma ele vive... Tem que ler o livro. Tem que ler o livro, tá certo. Não tá dá certo, para abrir o jogo. Agora, Sidney, o lançamento é amanhã no Café Murados, café tradicional aqui. Para quem não é de Cachoeiro, é em frente ao Palácio Bernardino Monteiro, a prefeitura da cidade. E você está lá a partir de? A partir das 9 horas. 9 horas da manhã. Autografando o livro. Sim, e vendendo os livros também. Nos bastidores a gente estava conversando que você está lançando esse livro bem tranquilo, mesmo Cachoeiro sendo um celeiro de grandes escritores. Para você é tranquilo. Lançar aqui em qualquer lugar do... Não há diferença. A questão de ser uma terra conhecida por sua cultura, conhecida por seus escritores, que são pessoas historicamente fantásticas e presentes, não intimida. Ninguém deve se intimidar por essas questões. O que acho que intimida você é até que ponto você está disposto a avançar em colocar as suas ideias no papel e permitir que as pessoas tenham acesso às suas ideias. Fala um pouquinho do seu processo criativo. Como é que você escreve? Se você escreve direto, vai parando? Como é que funciona o seu... Essa construção que foi feita do Samuel já era uma ideia que já estava sendo... Ela habitava, né? Ia sendo construída aos poucos. Mas o que pesou no processo? Eu precisava ligar uma preocupação que eu tenho, porque a gente participou de uma ONG em Friburgo que era ligada à sustentabilidade. A gente morou por causa do banco, em Nova Friburgo, e a gente trabalhava a questão da sustentabilidade. E como é que a gente consegue conciliar a questão do desenvolvimento econômico e também a questão do meio ambiente? E também, principalmente, a questão social, os problemas sociais. E eu precisava de alguma coisa que despertasse esses valores, essa crítica a esses valores que a gente hoje está desvirtuando de alguma forma, com algo externo a ela. E então foi onde surgiu essa questão solar, foi onde a gente fala do aquecimento global, a gente também fala de explosões solares que são comuns, que afetam comunicações e que nesse caso específico afeta terrivelmente o processo de comunicação. Agora é um livro bem graudinho, né? São quantas páginas? Olha, ele é graudinho, mas ele tem um tamanho de letra que facilita a leitura. Facilita a leitura. Dá para fechar ali um pouquinho, Edith? E, entende, você concluiu o livro, já tem outro em mente, você já está planejando? Sim. Ou você está, nesse momento, curtindo o primeiro livro lançado? Olha, o processo do Samuel é um processo que é o volume 1. Então tem... Ele está lançando o primeiro volume dos registros dele. Tem uma sequência aí. Existem várias almas a serem alinhadas no processo do registro do Samuel e existem vários temas dentro do processo dele que a gente pode buscar também traduzir através de construção de outros livros. A gente já tinha feito algumas publicações antes em artigos. Né? Trabalhava o plano diretor municipal, as questões da legislação. Sim, você escreveu para vários jornais aqui da cidade também, né? E é um processo onde essa crítica propositiva, essa crítica que incomoda, ela também está presente aqui na medida em que ela questiona esses valores. O mundo que está habituado a consumir e consumir e consumir, ele vai chegar até onde? Existe um limite para certas coisas. E um mundo que... Até onde os recursos naturais... Há uma passagem do Samuel, existir, né? E aí não vai estragar quem for não comprar vai o livro, estragar não vai surpresa, estragar, aonde ele se depara com revistas antigas. E ele simplesmente não entende os anúncios das revistas. Por quê? Porque ele é de uma outra cultura, onde ele foi construído de uma outra forma. E ele observa aquelas imagens que ele acha bonita, mas ele tenta buscar um sentido para aquelas imagens. Qual é o sentido para isso aqui? Então, tem alguns questionamentos que são realizados ali dentro de uma parte do Samuel. Que nós deveríamos fazer esse questionamento hoje, né? É essa reflexão que você Exatamente. Ele busca. Ele tem romance, ele tem um casal que está em plena lua de mel, ele tem pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que trabalham na Marinha do Brasil. Ele tem pessoas, os personagens eles são delineados dentro de uma construção que permite que alguns possam se encontrar ou não, dependendo exatamente de como eles vão se encaminhar depois da crise desencadeada. Tá, já chegando ao final, o que você falaria para os leitores? O que você quer passar para os leitores? Se você tivesse que olhar agora para o Capixaba, quero passar isso para vocês, leiam meu livro. O importante, para aqueles que querem ter acesso ao livro,
ele é rápido do ponto de vista digital, você baixa na hora. Ele é vendido, na verdade, no site e não nas livrarias no momento. Ele é um processo novo. É um processo que a gente comentou. Por ser uma autopublicação, no site da Amazon.com.br, você consegue baixar para Kindle, e no site da agbook.com.br, você consegue comprar ele físico ou também digital. Para os leitores de Android, iOS, as plataformas. As outras plataformas, exatamente, as plataformas mais abertas. Quem gosta mesmo de ler, botar a mão no livro. Fisicamente. Ele recebe em uma semana. Ele recebe e é despachado direto para ele. Esse sistema permite que você encomende a gráfica, faça e mande para você. Bacana. Diferente do modelo que a gente estava acostumado antigamente, onde tinha que produzir. Sábado, dia 30, 9 da manhã. Amanhã, a partir das 9 horas, no Café Murad, a gente vai estar lá para fazer o lançamento oficial. Sucesso para você. Obrigado por você ter vindo ao programa. Muito interessante a história, uma reflexão bacana aí. Olha, vamos ler, hein? Vamos ler o livro, depois eu te conto, tá bom? Perfeito. Gente, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com mais notícias desta sexta-feira de Cachoeiro para todo o Espírito Santo. Até já.